Olá, bom dia você que está aqui na TV Estadão. A gente inicia mais um Estadão Discute, programa que sempre às quartas-feiras traz um tema para debate, para análise, com a presença de dois convidados. E hoje nós vamos falar da situação processual do ex-presidente Lula, envolvendo habeas corpus, a questão da prisão após condenação em segunda instância e também a lei da ficha limpa. São vários aspectos para a gente tratar. Eu apresento aqui os nossos dois convidados. Primeiro, Luiz Fernando Amaral, que é professor de Direito da FAAP, especialista em Direito Constitucional. Obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço. E também o professor da Universidade Mackenzie, Alberto Rolo, especialista em Direito Eleitoral. Obrigado pela presença também, doutor Rolo. Eu agradeço o convite. Acho que as áreas de vocês vão se encontrar muito aí, né, para que essa questão seja resolvida lá na frente do ex-presidente Lula. Vamos começar pelo julgamento de agora, né, dessa semana, começando aqui pelo Amaral, dos embargos de declaração lá no TRF da 4ª Região, decisão unânime, rápida. O que cabe ainda à defesa do ex-presidente Lula em termos de recurso, seja lá no TRF ou em outro tribunal? No TRF isso está esgotado. Quer dizer, até em razão disso foi impetrado o habeas corpus, justamente para se evitar a determinação da prisão logo após o julgamento dos embargos de declaração. Agora o que nós temos eventualmente são os recursos extraordinários, no caso o especial para o Superior Tribunal de Justiça e o extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. O que nós temos aí é uma restrição em termos de matéria que pode ser devolvida a esses tribunais, né? Porque tanto o STJ quanto o STF tem uma restrição a respeito daquilo que podem conhecer. Quer dizer, o revolver a matéria fática não é algo cabível para esses tribunais superiores. Não é para produção de provas mais. Exatamente. Acabou isso. Nós teremos ali no STJ uma questão que pode se relacionar com uma discussão jurisprudencial, ter direito, com uma questão de discutir a aplicação de uma legislação federal, e no Supremo Tribunal Federal, especificamente, questões constitucionais, né? Então, em regra, a partir desta decisão do TRF4, o acórdão por ele, né, proferido, acaba sendo um acórdão relativamente estável, que pode gerar esse tipo de discussão. E as duas vias podem ocorrer até em paralelo. Dois recursos ao mesmo tempo. Exato. Você faz a interposição de ambos, desde que existam os requisitos para essa interposição. Tá certo. Essa estratégia, antes da gente entrar provavelmente no direito eleitoral, né, doutor Alberto, como é que o senhor vê a estratégia de tentar recorrer a dois tribunais ao mesmo tempo? Pode ser válida? Na verdade, assim, é bom para o internauta compreender, a discussão da prisão, se vai deferir o HC ou não vai deferir o HC, não tem relação direta com a elegibilidade ou com a inelegibilidade. O que se está discutindo, e vai continuar no dia 4, é se ele vai ser preso, inicia o cumprimento da pena ou não. É isso. Agora, a estratégia dos dois recursos é um problema da defesa, como explicou o doutor Luiz. Quer dizer, se existirem os requisitos para ambos os recursos, recurso especial e recurso extraordinário, agora o que é importante para efeito eleitoral é que pode existir um pedido de suspensão da inelegibilidade nos dois recursos. Então, na verdade, como estratégia de defesa, ele acaba trabalhando com duas possibilidades. No recurso especial, pede a suspensão da inelegibilidade, não tem nada a ver com mérito, se tem prova, se não tem prova, a gente só está falando da inelegibilidade. E no recurso extraordinário também. Naquele recurso extraordinário, ele também pede a suspensão da inelegibilidade. Então, trabalha com duas hipóteses. Uma vez conseguido esse efeito suspensivo da inelegibilidade, aí o caminho está aberto para ele conseguir o registro no TSE. Então, deixa eu puxar por um assunto que aconteceu ontem, né, uma liminar aí do ministro Dias Toffoli em favor do ex-senador, né, o Demóstenes Torres. Quer dizer, vamos explicar, limpou a ficha do Demóstenes? O que aconteceu? Isso aconteceu, é um fato de ontem, é uma decisão de ontem à noite, então está repercutindo hoje. E é alguma coisa para se pensar, porque na verdade a situação do Demóstenes é exatamente a mesma situação do Lula. A origem é diferente, a inelegibilidade dele é que ele foi cassado pelo Senado, mas o prazo inclusive é o mesmo, 8 anos, é a mesma coisa do Lula depois do cumprimento da pena, 8 anos. A origem é diferente, mas a inelegibilidade é a mesma. E o que o ministro Dias Toffoli fez ontem à noite foi justamente suspender a inelegibilidade do Demóstenes. Ou seja, ele pode pedir o registro dele, o prazo da lei eleitoral é 15 de agosto, e se não houver nenhum fato novo, o TSE, na verdade ele vai ser candidato a senador ou deputado, não sei, mas aí é o TRE lá do estado dele, vai ter que deferir o registro, porque se essa inelegibilidade foi suspensa por decisão do
STF, do ministro Dias Toffoli, não tem outro caminho para a justiça eleitoral a não ser deferir o registro. É isso que o Lula vai tentar buscar, é isso que o Lula precisa buscar. Quer dizer, agora isso aí não cria um conflito, que a gente tem a justiça eleitoral, tem o STF, lógico que o STF é a corte máxima, né? Mas não cria um conflito, uma insegurança aí jurídica? Assim, a verdade é a seguinte, a insegurança ela está instalada, não é de hoje, né? A maneira como judicializaram a política e como politizaram a justiça, ela é evidente, né, nos últimos acontecimentos. Agora, o fato é o seguinte, existe uma correlação também em relação a esses processos, como bem colocado aqui pelo professor Alberto Rolla, em relação à questão da influência possível nesses recursos especial e extraordinário, né, dessa condenação penal em relação à suspensão desta inelegibilidade, né? Porque ele pode requerer isso nesse recurso, por quê? Porque a inelegibilidade decorreria dessas decisões colegiadas. Sim. Né? Então isso tem sim uma influência. Até aqui não há nenhum tipo de problema em relação à certeza ou segurança jurídica. Isso ele pode fazer sem dúvida nenhuma. O que existe aí, a meu ver, parece é a questão desta decisão do ministro Toffoli, que aí sim cria um precedente, e cria um precedente que, uma vez mantido, vai poder ser aplicado no caso do ex-presidente Lula também, porque é uma hipótese em que você está afastando a incidência ou suspendendo a incidência da inelegibilidade e admitindo a inscrição desse candidato. De fato, outra questão importante, a matéria que está sendo veiculada através do HC impetrado é uma matéria que não se confunde com a questão da inelegibilidade, né? A matéria ali era discutir a possibilidade da prisão em si, né? Os recursos, aí sim, especial e extraordinário, esses podem ter efeitos também para a área eleitoral. Quer dizer, não se confunde, mas eu até vou lembrar aqui com o doutor Alberto Rolla, a gente já teve casos de prefeitos, né? O sujeito que estava preso, ganhou a eleição, estava preso, saiu, tomou posse, voltou para a cadeia. Quer dizer, já aconteceu isso. Já aconteceu. E é isso mesmo, Raíssa, era o que eu ia mencionar. E é uma pergunta recorrente. Eu tenho respondido essa pergunta várias vezes por semana. E se o Lula for preso, ele pode ser candidato? Sim, não se alteram as regras para o processo eleitoral. O fato dele ser preso vai dificultar ele fazer campanha, mas é diferente. Mas ele continua sendo candidato. O que diz a lei da ficha limpa? Que o sujeito que é condenado em segunda instância, como é o caso do Lula, e outros que a gente tem por aí, ele é candidato até o trânsito em julgado, portanto, decisão definitiva do pedido de registro. Então, enquanto existirem recursos no âmbito da justiça eleitoral, ele é candidato. O nome dele pode, inclusive, ir para a urna no primeiro turno, como talvez aconteça, o que não significa que o registro vai ser deferido depois, mas enquanto não transitar em julgado, ele é candidato, mesmo preso. Agora, eu não sei se vamos imaginar a hipótese, nós estamos conjecturando, dele ser preso, eu não sei se ele vai poder pedir para o Sérgio Moro, que é o juiz da execução, licença para, por exemplo, gravar o horário eleitoral gratuito. Porque eu fico imaginando alguém gravar o horário eleitoral gratuito dentro da cela. Sim. Quer dizer, vai ser ruim, é melhor nem fazer propaganda. Mas ele tem até o direito de aparecer no rádio, na televisão, na propaganda eleitoral gratuita. O curioso é a gente parar para pensar, acho que a estratégia de defesa também é um pouco essa, devem ser várias, né? Mas de empurrar o máximo para frente, porque a data da inscrição, né? 15 de agosto. 15 de agosto, lá é um pouco ligado a isso? Vocês acreditam também em estratégia? Não, sim, sem dúvida nenhuma. Acho que qualquer advogado numa situação como essa adotaria também esse tipo de linha de defesa para as pretensões do presidente. Porque quanto mais se estende, né, é evidente que o julgamento no TSE não vai ser um julgamento tão breve. Então, na hora em que for apreciada essa questão, muito provavelmente a gente está em cima da eleição. Esse também é um fator importante. Até aí já foi feita a campanha, etc. e tal. O que a gente tem que ver, isso até a gente falava antes do programa e é importante, é que essas hipóteses não estão propriamente no campo de um ativismo. Essas hipóteses elas são possíveis de acordo com a lei que aí está. Né? Então, eventualmente, um caso como esse pode inclusive dar ensejo para que o Legislativo reformule as questões relativas à ficha limpa, por exemplo, que é uma lei bastante questionável. Uma lei, não estou dizendo que sou contra ela, mas é uma lei que veio por iniciativa
popular e que tem ali determinados pontos absolutamente questionáveis, inclusive a partir dos direitos e garantias fundamentais. Com certeza. Do ponto de vista constitucional. E olha só, assim, e aí eu deixo para o internauta pensar, eventualmente uma revisão da posição da prisão em segunda instância pode levar a uma revisão da própria aplicação da lei da ficha limpa, porque nós falamos de inelegibilidade a partir da condenação de segunda instância, ou seja, antes do trânsito em julgado. Então, se o STF de repente decide que não pode existir prisão a partir da segunda instância, então me parece que o caminho natural coerente é também não existir inelegibilidade a partir da condenação da segunda instância, a não ser somente depois do trânsito em julgado. É o mesmo raciocínio. Para o nosso internauta entender, quer dizer, o trânsito em julgado é o esgotamento de todos os recursos. Acabou tudo, não é isso? Acabou tudo. Não tem mais chance de recorrer para nenhum tribunal. Aí se esgota. E aí é curioso também, que tem uma outra questão, essa que o professor acabou de colocar, a respeito de possíveis efeitos de uma revisão nesse posicionamento do Supremo. E tem uma outra questão importante, por exemplo, a lei da ficha limpa, ela contou com um julgamento recente pelo Supremo Tribunal em relação a fatos anteriores à publicação da lei, que foram considerados possíveis as hipóteses nas quais esses fatos gerem também inelegibilidade. Isso quebra a lógica da segurança jurídica, assim como diversas questões que nós estamos tratando aqui. Vamos pensar agora um pouquinho, já no julgamento da quarta-feira, né, que é do habeas corpus. A gente não está falando, eu vou chamar de questão de fundo, eu sei que juridicamente vocês não chamam assim, mas tem o entendimento lá do Supremo que pode haver prisão após a condenação em segunda instância, né? Mas do habeas corpus em si, eu não estou querendo transformar vocês em comentaristas de palpite de futebol, mas está um pouco isso, né? A gente tem uma incógnita aí que, segundo se diz, é a ministra Rosa Weber, né? Vocês têm essa sensação também de que o voto dela que vai ser o decisivo no HC? Assim, a informação que nos chega é a mesma que chega para o grande público, quer dizer, a gente não tem como acertar isso. Me parece que, inclusive, na recente entrevista do juiz Sérgio Moro, ele tentou colocá-la ali como uma pessoa de muito brio, etc. Elogiou, né? Exatamente, Elogiou meio que tentando ali fazer uma pressão nesse sentido, aparentemente, não expressamente. Agora, o que eu acho interessante, e aí se me permite comentar essa questão do HC, é o seguinte: primeiro, por que isso gerou indignação? Pela retirada, pela saída de um ministro durante o julgamento. Marco Aurélio. Exatamente. Marco Aurélio. Foi 6 e pouco da tarde, esse ministro se retira. A presidente, ao invés de continuar a sessão, como determina o regimento, inclusive, no caso de HC, o HC ele versa sobre um dos direitos mais relevantes para qualquer indivíduo, que é a liberdade, né? Então, nesse caso específico, ela submete à votação a questão da suspensão daquela sessão. O advogado, Dr. Batóquio, que agiu no direito que ele estava ali, defendendo o seu cliente, etc., pediu que o tribunal, então, apreciasse, em caráter liminar, não é? Uma decisão que impossibilitasse, já que o ato, que seria aí o ato restritivo à liberdade do paciente, seria na segunda-feira seguinte, né, no dia 26, então que essa liminar proibisse que a prisão fosse efetivada. Note que aí essa questão da liminar, ela merece uma discussão pelo seguinte: a liminar foi dada contra a decisão mais recente, ainda que por maioria, mas contra a decisão mais recente daquele mesmo colegiado. Então essa é uma questão que gerou alguma dúvida no campo jurídico, né, entre os operadores do direito. E agora, ao voltar para o colegiado a apreciação do mérito, né, desse HC, eu vou dizer aquilo que falo inclusive para os alunos: tudo pode acontecer, porque eu já não sei mais qual será a eventual tendência do Supremo. O que eu acredito aí, assim, é importante dizer, existiam 2 ações declaratórias de constitucionalidade, existem, então, na relatoria... Aí já é a questão de fundo que eu falei. Na relatoria do ministro Marco Aurélio. Então, essa situação seria a mais correta para ter uma decisão tão importante como essa. Por quê? Porque ela teria caráter genérico, né? No caso do presidente Lula, fica com uma questão individualizada e coloca ainda mais fogo nessa fogueira aí de questões sociais, ideológicas, né, que o país está vivendo.
Como é que o senhor viu, professor? E permite uma crítica também, né, Luiz, da atitude da ministra-presidente, da ministra Carmen Lúcia, que talvez devesse ter pautado as ADCs, né, antes do caso concreto. Quer dizer, haveria uma exposição menor dos ministros, como a gente está vendo. O ministro Fachin ontem dizendo que está sendo ameaçada a família dele. Quer dizer, isso é um absurdo a gente imaginar num país, e a OAB se manifestou, num país, né, democrático, né, na vigência do Estado Democrático de Direito, um ministro ser ameaçado pela sua convicção, pelas suas decisões. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta sobre a ministra Rosa Weber, eu acho que ela deu uma dica. Quer dizer, a gente fica interpretando um pouquinho o que falou, o que deixou de falar, mas eu acho que ela deu uma dica. Quer dizer, em algum momento lá nos votos dela, porque eles acabaram votando 3 coisas: se admite o HC, se atrasa, né, o julgamento e se dava liminar. Em algum desses momentos, a ministra Rosa Weber, eu acho que falou: olha, lá na minha turma eu aceito ficar vencida, embora a minha posição pessoal seja contra, eu aceito ficar vencida, mas no colegiado, de repente, a questão está aberta de novo. Exatamente. Então, me pareceu, veja, o que você disse, nós não estamos aqui dando palpite de futebol, mas me pareceu que ela deu uma dica: olha, talvez aqui no plenário eu me sinta à vontade para julgar de acordo com a minha convicção, e aí eu não vou me submeter à maioria da turma. Que a convicção dela é contrária à prisão. Contrária à prisão, pode ser convicção pessoal, mas ela vota vencida na turma. Então, esse ponto levantado aqui pelo professor também é interessante, porque a gente vê, está valendo o 6-5, hoje vale o 6-5 pela prisão após a condenação em segunda instância. Só que monocraticamente, né, decisões isoladas, tem juízes, ministros, né, que estão dando decisões em contrário. Sim. Então, o Supremo, desrespeitando o Supremo... A própria jurisprudência do Supremo. Porque, veja, nós temos aí decisões monocráticas que não estão seguindo, numa matéria de tamanha relevância, a posição do colegiado, né? Qual que é a justificativa? Muito provável que esses ministros que decidem assim monocraticamente contra a decisão colegiada darão, dizendo o seguinte: não, estou protegendo ou prestigiando a liberdade em face daquilo que entendo que é constitucional, um juízo individual de consciência. O problema é o seguinte: o direito, isso